Então, boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Nós vamos ler o Evangelho, e hoje também nós vamos continuar o estudo de A Gênese. Então, nós estamos ainda no capítulo 4 do Evangelho, que o título dele é Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus, se não nascer de novo, que é a reencarnação. Então, é um capítulo longo. Nós já vimos até o item 24, que fala se existe limite, né, um número determinado de encarnação, e nós vimos que não existe um número específico de encarnações, mas pode-se dizer que a encarnação como nós a conhecemos, estaria limitada pela categoria dos mundos. Então, eles dizem assim, poder-se dizer que ela se limita aos mundos inferiores, porque nos mundos superiores, o corpo de carne ele já se misturou com o perispírito. Então, até por essa razão, né, são completamente invisíveis aos nossos olhos. Se nós pudéssemos ir no mundo superior, não veríamos. Então, nesse aspecto, ela se limitaria aos mundos inferiores. Mas existe sim, né, nós sabemos, os espíritos falam, que nos mundos mais evoluídos, a encarnação, mesmo ocorrendo, ela não é penosa, como é na Terra, a infância também é bem menor, o tempo da infância, e a desencarnação não traz esse sofrimento que traz para nós, para eles é realmente uma mudança de roupa, aquele corpo se torna tão rarefeito, eles vão e trocam, né? E às vezes até utilizam um instrumento que se adapte melhor a esse ou aquele trabalho. Então, seria mais ou menos isso, né, em termos de limitação da encarnação. Dessa forma grosseira, então, é aqui, né, em que a encarnação, vamos dizer assim, não podemos dizer que é uma cena bela de se ver, né, uma mulher tendo um filho. Sofrimento, e também a desencarnação. Mas, enfim, né? Aí, no item 25, os espíritos falam para nós sobre a necessidade da encarnação. E eu vou começar a ler. E aí eu vou pedir, Ivone, quando eu terminar de ler, você poderia fazer a oração para nós? Deixa eu ver se poderia fazer a oração? Faço sim. É meu botão aqui que está emperrado. Então tá, vou ler. Necessidade da encarnação. Item 25. Quem está respondendo essas questões é São Luís, né, que ele foi um rei de França, tão bom, né, que se tornou um santo. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Aí vem o que São Luís responde. A passagem dos espíritos pela vida corporal, né, esse mergulho na matéria, é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios, cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, o contato com a natureza bruta, né, vai nos desafiando a encontrar melhor maneira de sobreviver, de ter mais conforto, e com isso a inteligência vai sendo desenvolvida, né? Então, é um meio em que a evolução, quando nós estamos fazendo a evolução
através do mergulho nos mundos materiais, ela se torna mais rápida. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Né? Claro que para nós parece que é uma coisa meio eterna, porque o tempo para nós ele tem uma dimensão penosa, vamos dizer assim. Apesar de que nós temos percebido que o tempo está passando de uma forma diferente. Na verdade, não é bem isso. O que acontece é a nossa percepção do tempo. Veja, gente, nós estamos em outubro, Dia das Crianças. O Natal já está aí, e o Natal foi ontem, não é? É muito rápido que as coisas estão acontecendo. E eu, às vezes, eu lembro, né? Eu tive no Palácio lá de Dom Pedro II, em Petrópolis, que hoje é um museu. Não foi dessa vez, não, faz tempo que eu fui lá. E aí eu fiquei olhando lá, né? E aí tem uma sala de costura lá, da Tereza Cristina, né? Que era a mulher dele, das filhas, das mulheres. Então, tinha aquelas agulhas de ouro, aquelas coisas, assim, tudo ali. E aqueles meios de costurar bem incipiente, né? Hoje nós estamos na tecnologia, mas aí estava escrito assim, as mulheres, então, bordavam, costuravam, e dizia assim, naquele tempo, o tempo passava devagar. E é verdade. A percepção, né, do tempo é que vai mudando. Então, conforme nós vamos ampliando na verdade, a nossa mediunidade, né, ela vai se expandindo, porque o nosso senso de percepção é a própria mediunidade, né, que nós estudamos isso aí já. Mediunidade é uma função de senso e percepção. Então, conforme nós vamos expandindo essa mediunidade, a relação do mundo mais sutil, né, com o mundo material, ela vai ficando intensa. E isso faz com que as coisas aconteçam de uma forma rápida, né? A gente estava até falando recentemente que a gente acaba de falar uma tolice e já paga, né? O preço. Faz de manhã, paga de tarde, né? Então, a encarnação é um estado transitório. Quanto mais nós vamos tendo percepção da vida e das coisas, mais nós vamos a matéria vai ficando sutil para nós, então nós vamos realmente vivendo de uma forma diferente. Quando a gente vê, acabou a encarnação, né? Ontem eu fiz 66 anos. Ontem. E anteontem eu fiz 65. E aí, como é que é isso, né? E parece que faz pouquíssimo tempo que eu fiz 15. E a encarnação já passou e muito da metade. Se for nessa rapidez, daqui a pouco já reencarnei, sabia? Porque, meu Deus. Então, vamos lá. Então, a encarnação é uma tarefa que Deus lhes impõe. Então, é uma imposição de Deus. Portanto, ela é uma lei, né? Uma lei divina, e é uma lei biológica. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida. A vida aqui no sentido, né? Da vida com livre-arbítrio, das existências. Então, é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Né?
Então, é aí que nós começamos, né? Fazer nossas escolhas, porque a inteligência vai também expandindo e nós vamos conseguindo fazer as conexões ali, olhar, saber distinguir o certo do errado. Então, nós escolhemos aquilo que não é o melhor, né? A melhor escolha. E aí, se nós já tínhamos condição de compreender, provável que a nossa responsabilidade seja maior, né? Vai aumentando também. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Então, né? Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. Então, ela se torna um castigo quando ela vai sendo prolongada, né? Nós vamos repetindo de ano, e aí repetindo as mesmas tarefas, não avançar é recuar, né? Está lá está no Evangelho, não avançar é recuar. Então, o que ocorre? Os nossos amigos, nossos amores avançam, nós ficamos para trás, e aí quem vem, né, na fila de trás não é o pessoal da nossa fila, e enfim, acaba tudo sendo mais difícil, mais complicado, né? Item 26, nota. É uma nota de Kardec. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar que não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes, a passar 2 vezes, às vezes 3, né? Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho, né? Isso que nós falamos. Assim acontece com o homem, porque você vai recomeçar o mesmo trabalho, aí aquilo não é mais novidade para você, né? Não é mais novidade, você vai ter que fazer, e aí, né? Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Então, qual é o sofrimento do selvagem, né? Basicamente, só aquele esforço mesmo de procurar alimento, depois aprender a plantar, aquilo, né? Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Então, ele tem que ficar em mundos inferiores, mas ele já conheceu coisas melhores, então, né, ele
É uma expiação mesmo, né? Coisa difícil. Aquele que, ao contrário, e assim, como o senso moral já é, querendo ou não, ele tem mais sensibilidade, ele tem mais noção de o quanto ele está sofrendo, de quanto ele está numa situação ruim, né? Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que os separam dos mundos superiores. Então, pode correr, né? Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencherem esferas diferentes, suas diferentes existências? A pergunta. Né? Não poderia encarnar num globo só e nas diferentes esferas desse mesmo globo ele iria aprender tudo, né? Então, ele disse assim, semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. Então, gente, é muita coisa, né? A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Palavra útil, de novo, os espíritos usam muito essa palavra. Nós podemos dizer que útil, dentro da obra, né, no texto sagrado, ela seria um sinônimo de bom, né? Já que bom só Deus, então o que é bom para nós é aquilo que seja útil. Ora, qual seria, né, o fim útil? O das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade. Isso nós estávamos acabando de falar, né? Nossa, não dá nem para pensar. Essas crianças que teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Aqui, ó, inútil, não útil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. É interessante, né, que os espíritos, e depois Kardec também fala, né, ele sempre coloca a fraternidade antes da igualdade, né, porque não é possível existir igualdade se não tiver fraternidade antes. Se não tiver, e a fraternidade, ela é uma virtude que nós vamos desenvolvendo, né? E a igualdade já é algo que você realiza, né? Mas você não tem como realizar a igualdade se você não for uma pessoa fraterna. Senão vai ficar isso que nós estamos vendo aí, né? Violência, em nome de se conseguir uma igualdade. Né? A solidariedade, a pessoa abre mão, e, a solidariedade assim como o senso da liberdade, né? São conquistas da alma. A fraternidade é esse desprendimento daquilo que você tem, do seu direito, que é ser fraterno, e isso que possibilita sermos iguais, né? A igualdade. Então, sem fraternidade verdadeira, se ficarmos apenas em cima de ideologias, jamais haverá igualdade. Então, vamos
pedir para a Ivone fazer nossa oração, tá bom? Sim. Vamos fechar os nossos olhos e levar o pensamento ao Pai e agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais um dia de sol, ou de chuva e tempestades em outros lugares. E todo esse turbilhão para que possamos nos adaptar a um mundo diferenciado que exige de nós a fraternidade, a igualdade e para conquistarmos a liberdade. Senhor Jesus, nesse dia das crianças, eu peço encarecidamente que ore por todas as crianças do mundo, em especial pelas crianças que foram decapitadas em Israel, pelas crianças brasileiras que vivem na miséria, no lixo, na pobreza. E console, conforte e alegre no Senhor, todos os dias. A criança íntima, interna, todos nós possuímos. Que não percamos a inocência da juventude e da fase de criança. Eleva no Senhor o pensamento em prol do bem, do próximo e da igualdade. Afaga no Senhor, conforta todos nesse momento de grande dor no mundo inteiro. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Ivone. Vamos continuar nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos estudando sobre os fluidos. Já finalizando aqui, capítulo 14, no item 19. Então, no item 18, nós vimos que o perispírito, que ele é feito, ele se compõe dessa matéria sutil, claro, né? Do mundo onde o espírito vai encarnar, né? Porque ele tem que ter uma relação com aquela biosfera, né? Onde o espírito vai elaborar o corpo de carne, né? Mas o perispírito, ele absorve os fluidos de uma forma muito intensa. Então, como uma esponja absorve a água, né? E como a água absorve também tanto aquilo que é bom, né? Como a sujeira. Então, o remédio que às vezes coloca numa água, né? Como veneno. Então, ele finalizando aqui, né? Os meios onde superabundam, né, tem demais os maus espíritos, são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Então, o perispírito também tem seus poros, e esses fluidos, né, maus, que exalam dos espíritos maus, eles são absorvidos e eles podem nos causar doenças. Né? Eles podem se materializar até mesmo em forma de vibriões, né? André Luiz fala de uma mulher que comia demais, então o estômago dela era cheio de vibriões. O que eram aqueles vibriões? Eram uma espécie de bactéria, só que não do mundo físico, mas aquilo já era uma pré-doença, né? E as regiões onde nós sofremos as obsessões, elas
estão repletas desses vibriões, que os espíritos obsessores, acreditemos ou não, eles comem isso. Então, eles se nutrem disso, por isso que eles são chamados de vampiros. E aí, a obsessão. E aí, a razão... E isso é uma energia para eles. Muitos espíritos se mantêm em estado de lucidez mínima, vigília, vamos dizer assim, sem cair em sono, aquele sono que às vezes eles caem, né, e que é necessário para que eles possam ser resgatados de regiões assim, eles precisam desse tipo de energia, né, esses vibriões, então eles são parasitas dos encarnados, né, se nutrem disso, e por essa razão eles não, quando a pessoa às vezes está tentando modificar o padrão mental, é muito difícil, porque é tudo que ele não deseja. Então, item 19. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos, não é? É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual. Como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Que sentido espiritual é esse? A mediunidade. Através do quê? Da nossa antena, né? Sentido espiritual, função de senso e de percepção, mediunidade, né? Glândula pineal, é por ali que a gente recebe. E se nós tivermos em nós determinadas estruturas, né, contaminadas dessas energias magnéticas, nós vamos naturalmente nos conectar ao que tem de pior no ambiente. Aquele, por exemplo, o doutor Bezerra, ele pode entrar em qualquer ambiente que ele não é contaminado, porque não haverá ressonância com ele, né? Mas nós temos que ter muito cuidado onde a gente, né, coloca os nossos pés, as conversas que a gente começa. Então, o som nós captamos pelo ouvido e esses eflúvios fluídicos pela glândula pineal, que é pelo sentido espiritual. Então, vejam que a Gênese é uma obra básica, então ela está realmente referenciando aquele nosso estudo, né, da mediunidade. Mas, do mesmo modo que há radiações sonoras harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável, se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão. Penosa, né, a impressão, se aquele é discordante. Ora, para isso não se faz mistério que o pensamento se exteriorize por palavras. Quer ele se externe, quer não, a irradiação existe sempre. Agora, gente, vamos lembrar, né, que a alma que se compraz no mal, evidentemente que um ambiente desse, para ela, não é penoso. É penoso para aquele que já está saindo disso, ou que saiu e que, por algum motivo, decaiu a sua vibração. Então, né, ou se viu, de repente, né, numa situação. Não é? Às vezes acontece. Então, é penoso. Agora, tem aqueles que se sentem muito bem, né? Você passa, às vezes, tem uma rua aqui que eu nunca passo por ela em determinado horário. Não passo. Ela, se é noite, eu dou uma volta de carro grande, né? Para não passar por ela, e é a caminho da minha casa.
No entanto, tem pessoas que se arrumam para ir lá. Né? Se arrumam, ficam esperando a hora, né? De ir para esse ambiente. Então, tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada, de pensamentos bons e benévolos. Envolve-a uma como salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade. Olha, ele fala até da a respiração, né? O ar está menos, não está contaminado. Então, é comum que determinados ambientes fiquem pesados, de repente. Às vezes, com a presença de uma pessoa, ela chega e traz, e aí quem tem que dar o tom, né, do ambiente, né, são as pessoas que têm que absorver aquilo e vamos dizer assim, de certa maneira, conseguir neutralizar. Mas se chega 2, 3, 10, 20, fica impossível neutralizar, né? Agora, quando todos estão em uníssono, né? Então, sai-se reconfortado dali, porque impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Basta, porém, que se lhe misture alguns pensamentos maus para produzirem o efeito de uma corrente de ar gelado num meio tépido. Então, estava aquele calorzinho, aí vem um ar gelado, né? Ou de uma nota desafinada num concerto. Isso, às vezes nós vamos num ambiente religioso, no centro espírita, onde esteja reinando a harmonia, porque não basta ser centro espírita, nem igreja, nem nada, mas que esteja realmente reinando a harmonia, a paz. Então, nós saímos dali refeitos, porque aqueles fluidos, eles têm a capacidade de neutralizar, né? Os espíritos também transmitem energias boas, vão tirando aqueles miasmas que estão em nós, e nós vamos sentindo um alívio. Mas também André Luiz e Missionários da Luz, ali quando eu estava falando, né, daquela senhora que está com o estômago cheio de miasmas, de tanto que ela comia, coisas que não tinham nada a ver. Então, está ela, está a neta e está o irmão, o outro neto. Eles saem, ou ela é filha, eles saem do ambiente, foram para a reunião, né? Então, ela tomou passe, todos tomaram passe. E quando eles saem do centro espírita, eles aparentam assim, uma certa luminosidade, uma paz, né? Tranquilamente. Mas os espíritos que os obsediavam ficaram do lado de fora do centro espírita. Assim que eles saíram, os espíritos os abraçaram, menos a moça. Ela não, ela manteve o padrão vibratório. Aí o que aconteceu? Imediatamente, eles sentiram o impacto daqueles seres, né? Comensais, né? O que é comensais? Vampiros mesmo, são vampiros, é o vampirismo, eles absorvem as energias. Se aproximaram e imediatamente o rapaz já começou, já lembrou de alguma coisa ruim, a senhora também falou, quando a gente está no centro espírita é tão bom, mas depois a gente volta para a vida e tal, e aí pronto, né? É como se eles não tivessem... Aí a moça, a jovem ainda tenta modificar aquele padrão mental, mas eles estavam também viciados naquela companhia. Aquela companhia, de certa maneira, havia sim, uma sintonia. Então, eles, quando a pessoa às vezes sente prazer, né, de comentar o mal, né? Ai, chegou a Júlia, amém. Cheguei, acabou agora. Amém. Amém, Jesus.
Que bom. Estava lá na concorrência, né, Estava na Ju? concorrência, mas era Leni, tá perdoado. Tava, é porque hoje ela, a Leni. A Leni é gente boa. Estás perdoado. Então, o que que acontece, né? André Luiz fala sobre isso. A jovem tenta melhorar o padrão daquela conversa, mas ela não consegue, porque acho que era a mãe dela, acho que não era a avó, não. A mãe e o irmão começam a afundar cada vez mais em lamentações, em reclamações, e se sentindo os últimos dos últimos, e aí, né? Desse modo, também se explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam correntes de fluido nauseabundo, né? Então, às vezes, a gente está num ambiente antipático, mas aí não é só antipático no sentido de que as pessoas pensam diferentes, porque às vezes a pessoa pensa diferente de nós, né? Mas ela vai expor seu pensamento, às vezes é uma conversa acadêmica, onde cada um está defendendo, né, uma tese, por exemplo. E então cada um vai mostrando e todos vão crescendo. Às vezes são teses antagônicas, mas onde não existe o, o preconceito, onde não existe aquele fluido daqueles que estão realmente ali chafurdando na lama, né? Então, aí é um antipático nesse sentido. O pensamento, portanto, aí tem 20, produz uma espécie de efeito físico. Lembra que a gente falou que o pensamento ele tem peso? O pensamento ele é matéria, pertence ao mundo da matéria. Gasta glicose, pensar gasta glicose. Quem pensa demais, né, emagrece. Produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Fato este que só o espiritismo podia tornar compreensível. Então, ele reage sobre o nosso estado, né, moral. Então, pode deprimir, né, mas também pode nos elevar a nossa moral. Aí vai depender de onde nós estamos, né? Mas aquelas correntes mentais, pensamentos, e isso é lei da natureza, por isso que ninguém engana ninguém, né? Não adianta, às vezes a pessoa chega com aquela voz doce, meiga, né? Mas o médium, principalmente, né? Ele percebe que aquilo não é bem assim. Então, fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais, podendo-se dizer que, em tais reuniões, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera por meio dos alimentos as perdas do corpo material. Olha só, quando nós irradiamos o nosso pensamento, ocorrem perdas fluídicas. Gasta glicose, né? É isso aí. Por isso que tem gente... A minha filha, a Guta, ela mora em Campo Grande, e ela é médium de efeito físico. E não se pode falar perto dela de doença. Nunca foi possível fazer isso. Ela desmaia. E ela já estava assim há muito tempo,
conseguindo, né, manter ali. O doutor Ricardo Vardil foi quem curou a Guta, muitos e muitos anos atrás, com homeopatia. Foi quando eu conheci a cidade de Belo Horizonte. Foi por essa razão que eu comecei a trabalhar no projeto em Belo Horizonte, pelo benefício que ele fez para a Guta. Mas ela é essa alma, assim, né? Ela tem essa mediunidade, e ela tem ela tem muitos seguidores, mais de 150 mil seguidores. Então, ela fala sobre direito e tal. Então, ela desgasta muito. E ela estava recentemente num período assim de muita atividade mental, de muita irradiação do pensamento. E aí nós soubemos, ela falou depois, né, que a secretária doméstica dela, olha só, começou a falar que tinha arrancado um dente. Não sei se arrancado ou ido no dentista. E começou a contar de um dente. E a Guta desmaiou, ela desabou. Já pensou? Ela disse que começou, ela falou assim, ai, não fala mais não, que eu estou passando mal. E aí ela desmaiou, disse que a moça ficou desesperada, saiu gritando. Foi para o hospital, com a pressão baixíssima. Quantas e quantas vezes eu fui chamada na faculdade com a Guta desmaiada, porque... Na academia, lembra, mãe? Nossa! Mas na pandemia já ela, né, já ficava doente mesmo, né, porque... Mas na época, lembra, quando ela fazia faculdade ainda, era solteira, talvez você não lembre. Nossa, mãe, começava aquelas aulas, às vezes o professor começava, ela tem uma capacidade de fazer a imaginação, de ver as coisas. Então, é isso, né? É porque o pensamento, ele faz isso aqui, né? Ele produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Então, a pessoa começa a falar, ela começa a enxergar. Ela fala, mãe, eu começo a enxergar aquilo que a pessoa está falando. E eu vou vendo e aquilo eu começo a passar mal, né? Que coisa, né? Então, aí todo mundo já sabe. Uma vez, em Salvador, ela foi comigo para Salvador, eu ia fazer um procedimento até simples, médico, e eu fui, e ela foi junto. Nós não tínhamos noção de o quanto isso era sério nela, né? E aí, eu fui para o centro cirúrgico, e ela ficou me esperando. Aí, quando eu estava voltando do centro cirúrgico, e eu estava ainda voltando da anestesia, eu só escutei as pessoas falando, pega ela, pega. Eles me largaram e tiveram que cuidar da Guta, porque quando ela me viu ali na maca, ela desmaiou, desabou, e aí todo mundo esqueceu de mim e foram cuidar dela. Eu falei, nunca mais que você vai comigo, que loucura. E aí eu tive que forçar, assim, para voltar da anestesia, para saber o que estava acontecendo com a Guta. Ela teve uma crise bem feia, e eu nunca esqueço disso. E é tudo isso, né? Aquela absorção, né? A esponja. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais e, conseguintemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Então, daí a importância... Olha, vejam, o quanto aquilo que a gente estudou, né, sobre a mediunidade do ponto de vista orgânico, né, o quanto que isso é uma realidade, o quanto nós precisamos nos relacionar com a biosfera de uma forma saudável, a nossa alimentação, como que ela tem que ser, né, adequada, porque como ele diz, retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior.
né? A gente pensa, nós estamos gastando, né? Gastando. Então, para recuperar, né? Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores, que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. Então, nós vamos aprendendo que o que cura é o diálogo. O diálogo, ele é curador. Um diálogo assentado no desejo de servir, de ajudar, e o outro também na mesma direção. Então, por isso que dizem, né, que a melhor terapia que existe, as mulheres, né, nós somos mais assim do que os homens. Os homens são mais solitários, eles quando eles se reúnem, talvez não sejam, sei lá, as coisas que talvez eles discutam, né, não sei o que os homens conversam, mas que a melhor terapia é você tomar um café com uma amiga, né, uma amiga de verdade, né? Sair um dia e tomar um café, fazer um lanche, uma conversa, porque o diálogo, o que é o diálogo, né? O diálogo é uma força poderosa de cura. Quando nós falamos que das análises, das terapias, a pessoa fica 10 anos para se curar, mas é porque o que curou ela foi as conversas, né? Ali. Ela se expôs, o outro veio e falou, né? Claro que existem os terapeutas, eles têm uma escuta qualificada, eles conseguem dizer o que a pessoa precisa ouvir, mas se ele impregna a sua palavra de fluidos, se ele deseja realmente a cura daquela pessoa, então é isso que vai curar, né? É isso que vai curar. E todos nós, o nosso organismo, tanto o corpo quanto o perispírito, eles são tendentes a cicatrizar. Todas as nossas feridas, todas elas cicatrizarão, ainda que seja através da morte do corpo. Às vezes a morte do corpo é uma forma, né, de cura. Mas, então, o diálogo, essas conversas que temos e que sejam verdadeiras, transparentes, cheias de afeto, né? Nós temos, na Terra existem duas leis que regem a Terra, né? Que é necessidade de compreensão e sede de afeto. Nós temos necessidade de ser compreendido e temos uma sede de receber afeto. Isso é para que nós também possamos saber que o outro também precisa disso. Então, entre amigos verdadeiros, vai haver esse trânsito dessas energias restauradoras, porque diálogo é algo que tem um começo, mas que não tem um fim. Não é igual uma discussão, às vezes fala assim, esse casal não dialoga, estão com problema, mas eles não resolvem seus problemas porque não dialogam. Mas se você for dialogar sobre um problema com a pessoa, um ponto de vista, e ele tem outro, aquilo vai gerar uma discussão. Naturalmente. O diálogo é outra coisa. O diálogo é uma conversa, um tipo de conversa, que ele vai tendo um rumo que permite uma ciclagem de energia, que o pensamento saia e volte, vá até o outro e venha sem nenhuma interrupção. Então, é por isso que ele é curador. Então, você está com uma pessoa que te ama, então você está se expondo, ela está absorvendo aquilo, mistura com tudo que ela tem lá, com as suas crenças, com as suas histórias, e vai te devolver.
E aí você vai misturar com as suas e vai devolver. E é isso que é um diálogo. Por isso que não tem um rumo. Às vezes você começa a falar... Às vezes tu encontra uma pessoa que tu nunca viu e você começa um diálogo com ela e vira uma coisa curadora. Você fala assim, eu sou de Rondônia, mas eu nasci no Paraná. A pessoa fala assim, nossa, eu também nasci no Paraná. Aí começa, eu sou de tal cidade, nossa, minha família. Aí você começa um diálogo ali, e aí daqui a pouco vocês estão rindo, estão falando de... E isso é curador. Né? Cada um vai dizendo alguma coisa, não é? É interessante, é isso que é diálogo, gente. Não é, o marido e a mulher brigaram, agora vão ter um diálogo. Não adianta, vai começar, vai virar briga, vai virar discussão, certeza, né? O casal que não dialoga, qual é? Aquele que não sente mais prazer de estar junto, de estabelecer diálogo sobre coisas que não tem nada a ver, entendeu? O casal, quando está assim, ó, você sabe que aquela relação já está no nível de eflúvios venenosos um para o outro, quando, né, tá os dois aí, um está no volante, outro está do lado do carona, aí a pior coisa que tem, eu tenho horror de estar, às vezes, no banco de trás de um casal, que aí começa aquela... Você não viu ali? Tinha uma vaga para estacionar, aí o outro... Não, mas eu vi, mas eu não quis estacionar ali. Mas você não viu? Olha a outra vaga ali, o outro. Deixa eu estacionar do meu jeito. Gente, quando começa isso, já é. Sabia? Acredite. E aí o Divaldo conta uma coisa interessante, né? De um marido, né? Porque a gente tem muito mito, né? A respeito das relações, né? Aí o Divaldo falou assim, que o marido, ele chamava a esposa de meu bem, minha querida, meu amorzinho. Pega isso para mim, meu amor. Minha querida. Aí o amigo dele falou, nossa, mas que coisa maravilhosa, tantos anos de casado, e você só chama ela, né, de meu amor, meu amorzinho. Pega isso para mim, isso aqui. Ele falou assim, é que eu esqueci o nome dela. Não lembrava o nome dela. Então, é assim, às vezes é aqueles silêncios, né? Igual reunião mediúnica, quando o Manuel Flamengo de Miranda, ele fala isso, aquelas reuniões mediúnicas em que não há uma sintonia muito grande, elas têm grande vácuo de silêncio entre uma comunicação e outra, né? Tanto assim é que agora as pessoas estão fazendo diferente, né? As reuniões. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas é isso. Às vezes fica o dia inteiro o casal em casa, estão ali, mas não conversam, né? Não iniciam um diálogo, porque não traz alegria, né? Quando começa, termina sempre em algum tipo de, né, demanda, de, né, ficar alfinetando. Quem não passou por isso, porque não casou, né? A verdade é essa. 21. Dir-se-á que se podem evitar os homens sabidamente mal intencionados. É fora de dúvida. Claro que é possível evitar, né, quem está de má intenção. Mas como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem serem vistos? São como moscas, né? Então, como que nós vamos evitar, né, que eles venham? Então, o Kardec fala assim, o meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo.
Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Lembra que eu falei daquele espírito que ficou esperando, né? A mãe e o filho saírem e se acoplaram imediatamente, mas com a jovem não, porque não havia semelhança, né? Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Por isso que numa relação, quando já se estabeleceu essa química diferente, em que um é óleo e o outro é água, não tem o que faça isso se misturar de novo. O que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu saneamento, cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos por meio de mais fortes correntes de ar salubre. A invasão, pois, dos maus fluidos cumpre se oponham os fluidos bons. E como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. Então, a luz, ela sempre vai empurrar a sombra, né? O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. As moscas, olha aqui, aquilo que eu falei, são atraídas pelos focos de corrupção. Destruídos esses focos, elas desaparecerão. Não adianta matar as moscas, né? Os maus espíritos igualmente vão para onde o mal os atrai. Eliminado o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada têm que temer da influência dos maus, porque eles não vão conseguir. Certo? Então, terminamos essa parte e depois nós vamos ver sobre a explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, mas que são naturais. Isso, capítulo 14, na nossa próxima quinta-feira. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, e fale agora, o cálice para sempre. Como ninguém falou nada, vou pedir para Malvina. Malvina, pode fazer a nossa oração? Faço, Márcia. Então tá. Nesse instante, vamos agradecer a Jesus pelo nosso estudo de hoje, que estamos no aprendizado no dia a dia da sua doutrina, Mestre Jesus. Te peço nesse instante, Senhor Jesus, por todos os nossos irmãos que estão desencarnando. Acalma, Senhor, os corações dos guerrilheiros. Acalma o coração das famílias que estão perdendo seus entes queridos. Uma guerra sangrenta que está acontecendo neste momento. Jesus, leva a paz a esses locais, a paz e a consciência para que tudo isso termine. Mestre Jesus, peço também a Ti, visite os hospitais, os presídios, os lares dos idosos, das crianças abandonadas. Leva, Senhor, a todos esses lugares a Tua paz, a Tua fé e perseverança no dia de amanhã. Mestre Jesus,
Gratidão pelo dia de hoje, por tudo que pudemos ter e fazer. Pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho e por tudo, Senhor, que nos desses no dia de hoje. Peço a Ti uma noite boa a todos nós, que possamos ter um sono bom, sonhos, e amanhã recomeçar um novo dia, um novo estudo e tudo novamente, com muito amor, com muito carinho um pelos outros. Obrigada, Jesus, e seja conosco, hoje e agora, por todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.